Olá, eu sou Patrícia Travasso. Meu nome é Thiago, esse aqui é meu site, seja bem-vindo. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, assinar essa porcaria. Muita gente acha que eu só assisto filme de super-herói e desenho animado. Elas estão certas, mas elas também estão erradas, porque eu sou complexa, eu tenho nuances, camadas, sutilezas na minha personalidade. Eu assisto outras coisas também. Eu, por exemplo, assisti recentemente um documentário muito antigo da Netflix, que é o documentário da Beyoncé. Eu só consegui assistir agora, gente, desculpa. E eu nem assisti inteiro, porque eu tinha que lavar a louça. Vocês queriam que eu fizesse o quê? O que eu fiz nesse dia foi ler o que as pessoas estavam comentando na internet sobre o assunto. Pelo amor de Deus. Não fala isso na internet. Eu sei que a Beyoncé não tem muito a ver com as coisas que eu falo aqui no canal, geralmente. Mas eu tenho um lugar onde eu quero chegar. Calma, vai dar tudo certo no fim. E se não der certo no fim, o que importa é a jornada. Esse vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser dividido em capítulos. Eu não sei como que vai ser essa questão esteticamente, visualmente, mas pode ser que os capítulos interrompam. Capítulo 1. Beyoncé é perfeita. Qual o problema? Tem uma coisa que eu sempre penso quando eu lembro da Beyoncé. Primeiro que é Beyoncé ou Beyoncé? Pode ser que toda vez que eu falar o nome dela, eu pronuncie de um jeito diferente. Então pode ser que saia, sei lá, Jéssica. Mas a questão é que a Beyoncé, ela é perfeita, né? Ela é tipo uma deusa, irretocável, impecável, impermeável. A maior característica da Beyoncé é que ela não tem nenhum defeito. É muito difícil achar alguma coisa pra falar mal da Beyoncé, eu acho. É até meio doido falar da Beyoncé hoje em dia, porque o que você vai falar dela? Respeitadíssima, aclamadíssima, é até difícil achar alguma coisa pra falar mal dela. Tipo, o que tem pra falar mal da Beyoncé? Talvez várias coisas, mas as pessoas falam mesmo assim. E tudo bem também, cada um gosta do que gosta, você fala mal do que você quiser falar mal, o problema é seu. Eu já falei mal da Beyoncé em algumas, eu acho que eu já falei, devo ter falado mais. Pode ser que talvez eu não goste assim de todas as músicas dela. Mas não importa, porque não é nem o tipo de música que eu gosto de ouvir. Eu sou uma pessoa muito mais chique, mais sofisticada. Eu gosto de ouvir um jazz. É mentira, gente, eu não escuto jazz. Eu jamais farei isso. Escutar jazz é coisa de fascista. Eu tenho um ponto que eu quero chegar. É que eu fico meio encucado com as coisas que as pessoas escolhem pra, sei lá, desmerecer ela. Ou qualquer outra pessoa, na verdade. Todo mundo pode falar mal do que quiser falar mal, mas às vezes as pessoas escolhem coisas muito peculiares. Às vezes, o que as pessoas escolhem pra avaliar bem ou mal uma pessoa são muito reveladoras. Por exemplo, tem toda aquela coisa de que ela não compõe. Ela não compõe. Que ela não escreve as músicas dela, sei lá. Como se isso quisesse dizer alguma coisa. Quem que escreve hoje em dia? Nem o Jorge, do Game of Thrones. Quanto mais a Beyoncé, que é muito mais rica. Por que de repente isso vira um parâmetro? Por que isso só é parâmetro em alguns casos específicos? Eu não costumo ouvir muito isso sobre, sei lá, Madonna, ou Britney Spears, ou Débora Blando. Não é uma coisa que vem muito à tona quando a gente fala de algumas cantoras, mas de repente quando a gente fala da Beyoncé, isso vira uma grande coisa. E aí tem aquela história do cativeiro da Cia, né? Que é aquela história de que a Cia fica no porão da Beyoncé escrevendo pra ela. Quando você parar pra pensar sobre isso só um pouquinho, bem rápido, tem um negócio meio esquisito aí, não tem? Eu acho que tem. Porque se você fala que uma mulher negra como a Beyoncé só chegou onde chegou porque tem uma mulher branca mais talentosa amarrada no porão dela escrevendo pra ela, essa é a única explicação possível, talvez tenha uma palavra pra isso. E aí outra coisa que as pessoas falam muito também, que eu já ouvi muito e acho que eu também já falei, é sobre como a Beyoncé é perfeita demais, ela é impecável demais. Ela chegou num ponto em que ela nem é mais humana e que é difícil empatizar com a Beyoncé porque ela não é mais humana, sabe? Porque não tem mais nenhum resquício de humanidade nela, porque ela não deixa passar nenhum tipo de vulnerabilidade na arte dela. Ela é sempre perfeita e impecável. Ela é, tipo, inatingível. E que isso faz com que ela não tenha mais graça. A Britney Spears teve o colapso mental dela. A Rihanna é maconheira. A Madonna tem a questão do ego. Elas passam alguma espécie de vulnerabilidade no discurso, no trabalho delas, e é por isso que elas se tornam um pouco mais humanas e mais próximas da gente, e é por isso que a gente gosta dela, e que é difícil gostar da Beyoncé porque ela não passa nenhum tipo de vulnerabilidade. Então, eu pensei em algumas coisas. Vamos conversar. Capítulo 2. Arco narrativo é bom demais.
Às vezes. Tem um vídeo que eu vi um tempo atrás aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui depois pra vocês assistirem, mas antes de vocês assistirem, eu quero deixar bem claro, esse vídeo é em inglês, então acho que vocês vão ter que fazer uma cultura inglesa antes de assistir esse vídeo. Não é jabá, mas poderia ser. Alô, marcas! Esse vídeo fala sobre filmes, bons filmes, em que o personagem principal não tem arco narrativo. Ele cita alguns exemplos de filmes, tipo De Volta para o Futuro, As Aventuras de Paddington e Super Xuxa contra o Baixo Astral. São filmes em que o protagonista não muda do começo até o final do filme. E parece um contrassenso, né? Porque isso é basicamente a primeira regra que você aprende na sua primeira aula de roteiro. É que o seu personagem principal, ele precisa de um arco narrativo. Uma boa história, ela leva um personagem de um ponto A ao ponto B. Tipo um bom sistema de transporte público. Ou o Uber. Não é jabá, mas poderia ser. Resumindo, quando um personagem não muda nada do começo até o fim da história, isso geralmente é visto como um sintoma de que a história não é boa, de que a história é pobre, de que a história é fraca. E o que é que faz desses filmes que o autor do vídeo cita serem bons, mesmo quebrando uma regra tão básica? O que é que tem nesses filmes que faz esses filmes serem bons? Gente bonita, também, mas a graça desses filmes, segundo esse vídeo, é que o personagem principal não muda, mas o mundo ao redor dele muda. Esse personagem, ele é um catalisador de mudança no mundo que o cerca. Ele é uma figura inspiracional, uma chama de luz, uma mãe pra gente. Pablo Vittar. Quando a gente vê um personagem crescendo no filme, né, mudando, o personagem ficando forte, aprendendo coisas, a gente sente uma satisfação. Nesses filmes em que o personagem principal não muda nada, a satisfação que a gente sente, que a gente deveria sentir, é deslocada pra outro lugar. Não é o personagem principal que muda, são todas as outras pessoas. É o mundo inteiro ao redor desse personagem. O arco narrativo tá ali, ele só não tá no protagonista. Ele está no meio de nós. Isso foi só um resuminho desse vídeo, né? Esse vídeo, ele elabora muito mais esse argumento, ele explica muito melhor do que eu tô explicando. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas eu acho que esse é um bom ponto e eu gosto do jeito que o vídeo acaba, porque o autor, depois de toda essa argumentação aí de arco narrativo, blá, 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 ele termina o vídeo com a seguinte frase. So, yeah, in conclusion, that's how you should write a Superman movie. Então, Superman. Capítulo 3. Superman é perfeito. Qual o problema? Eu lembro que alguns anos atrás tinha um papo quase que unânime. Todo mundo que gostava ou tinha qualquer envolvimento com super-herói falava quase que a mesma coisa do Superman. É impossível fazer um filme bom do Superman hoje em dia. Não tem mais graça. Ninguém empatiza mais com esse cara. O Superman é perfeito demais, poderoso demais. Que delícia. O Superman, segundo esse argumento, ele foi criado numa época em que grandes ícones inspiracionais, sem grandes dúvidas existenciais, sem grandes falhas de caráter, eram suficientes para as pessoas. Não só era o suficiente para as pessoas, como era isso que as pessoas precisavam, era isso que as pessoas estavam buscando quando elas iam assistir uma história. Hoje em dia, a gente não quer mais isso, segundo esse argumento, tá? Não, né? Hoje em dia, a gente não quer mais isso. A gente quer se identificar com os personagens, a gente quer nuances, a gente quer que as pessoas tenham falhas para que a gente olhe para essas pessoas e a gente veja as nossas falhas nela e a gente pense que a gente pode ter falhas também. Sei lá. É um argumento muito simplista, eu acho, assim, porque eu nem acho que as pessoas era uma grande massa uniforme que estavam só procurando uma inspiração, e eu nem acho que ninguém hoje em dia quer inspiração pra nada. Mas as pessoas falam isso, é um argumento meio fácil de falar. Cola bem. Antigamente isso aqui era o suficiente, hoje em dia a gente quer mais. A gente quer ver as coisas se desconstruindo. A gente quer ver a Britney Spears dando guarda-chuvada no carro do paparazzi e olhar pra essa cena e falar assim, é tão eu... Mas beleza, o Superman não é nada disso. O Superman é totalmente inspiracional. Mas qual o problema em ser inspiracional, gente? É o Super-Homem! Não tem nada nisso que anule o potencial de uma boa história. O que falta nisso é uma compreensão dessa ideia inspiracional como uma coisa positiva. Eu adoraria ver um filme do Superman em que ele inspira as pessoas a serem melhores. Eu acho que faz sentido pra mim um filme assim, hoje em dia. Mais do que nunca, até. Olha o mundo que a gente vive, gente. O mundo é horrível. E outra, se a gente conseguiu gostar do Capitão América, que é um cara ridículo que veste a bandeira dos Estados Unidos, eu acho que é mais fácil ainda a gente gostar do Superman, que ele usa cueca por cima da calça, mas ele não veste a bandeira dos Estados Unidos. Eu tenho coração, gente. Eu acho que o mundo já é brutal demais. E quando você vê um filme tipo Batman vs Superman e toda aquela necessidade horrível, parece que até um desespero, assim, de tipo, a gente tem que ser brutal e violento e ultra realista. É ridículo. Save Martha! A gente não precisa desconstruir tudo que é bom e puro pra gente se divertir. E outra coisa, se eu quiser ver dois machos de colã, um em cima do outro, no escuro, chorando por causa da mãe, é só ir em qualquer balada gay. Super-heróis
são inspiracionais, alguns mais do que os outros. O Superman definitivamente é um dos mais inspiracionais. Então nesse mundo em que as pessoas estão praticamente viciadas em desconstruir tudo, é realmente difícil fazer um filme sobre o Superman bom, mas não é impossível fazer. Os super-heróis são inspiracionais, o Superman é inspiracional e a Beyoncé também. Capítulo 4. Beyoncé nem é tão perfeita assim. Qual o problema? Eu acho muito curioso que existe essa mesma fala sobre os dois, Beyoncé e Superman, perfeitos demais. Diz muito sobre onde a Beyoncé chegou, né? Esse status de ícone aí não vem pra qualquer um, assim. Eu nem sou fã da Beyoncé, mas sei lá, eu acho que é interessante olhar pra ela como um fenômeno, um super-herói. Diz muito sobre quem ela é e onde ela chegou, principalmente ela como uma mulher negra. Mas, conjunção adversativa. Ao mesmo tempo que faz sentido pro Superman essa ideia de perfeição em excesso para um personagem fictício, essa ideia de perfeição em excesso para uma pessoa que existe, que é real, que tá aí, que é de carne e osso, cada dia faz menos sentido para mim. Primeiro que o que isso quer dizer também, né? Perfeição demais. Nem existe isso gramaticalmente falando, porque não existem graus de perfeição. Ou você é perfeito ou você não é. É que nem se falar a pessoa é mediana demais. Eu até entendo de onde vem, e eu já devo ter falado isso algumas vezes, porque eu entendo o argumento. Mas quanto mais eu penso sobre isso, mais esquisito soa pra mim. Quanto mais eu penso sobre isso, mais parece um parâmetro totalmente inatingível e criado de um jeito totalmente arbitrário sobre uma das mulheres negras mais bem-sucedidas da história. Tipo, por que a gente precisou criar um parâmetro tão absurdo pra essa mulher? Talvez tenha um nome pra isso. Além disso, na semana que o documentário foi lançado, eu li umas coisas muito esquisitas na internet. Não fala isso na internet. E dentre algumas coisas que eu vi as pessoas falando, o que mais me chamou a atenção é que tinha um pessoal reclamando do momento em que ela fala no documentário sobre como ela tinha medo de não conseguir voltar a ter o corpo dela normal depois da gravidez. Na minha cabeça, na minha percepção, no meu local de fala, essa fala dela, pra mim, é um ótimo contraponto pro argumento da perfeição demais, de que ela é perfeita demais, porque passa uma insegurança, uma vulnerabilidade dela. Talvez ela não seja tão perfeita assim. Ela também tem paranoia com o corpo, ela também tem medo de não conseguir emagrecer ou de não ter o corpo perfeito. Foi um momento em que ela ficou, acho que mais próxima da gente. Talvez não de mim, porque eu não tô grávida, eu acho. Mas pra algumas pessoas, insegurança com o corpo não pode! Por quê? Porque ela tá Perpetuando um padrão de corpo, não sei o quê. Então qual que é? Ela é perfeita demais ou ela não tem direito de errar? Porque se nenhum dos dois pode, então talvez o problema seja outro, né? E talvez tenha um nome pra esse problema. O que eu quero dizer pra concluir isso aqui é que o mundo é um lugar horrível. E ele é horrível pra muitas pessoas de formas diferentes. E talvez nesse mundo horrível que a gente vive, a gente precise mais do que nunca de figuras inspiracionais que inspirem a gente a ser menos horrível. Para algumas pessoas pode ser o Superman, para outras pessoas pode ser Jesus Cristo. Para mim é Pablo Vittar. E para algumas pessoas pode ser a Beyoncé. Qual o problema? Eu acho que a Warner devia contratar a Beyoncé no lugar do Henry Cavill. E eu acho que o pinto dela é maior que o dele.